Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 19. Diz assim o texto: escreve as coisas que tem visto, as que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, recapitulando: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, vamos fazer uma oração rápida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus glorioso, aqui se encontra o teu povo, a tua igreja, sedento, Senhor, necessitando, Senhor, meu Deus, meu Pai, de uma palavra, de uma direção da parte do Senhor. Que esse estudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa aula, que esse culto, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha ser proveitoso, que essa semente, que a Tua palavra venha cair em nosso coração, Pai. E durante a semana, Senhor, venha germinar com o gotejar do Senhor, que é a água da vida. Que o nosso coração, Pai, que é terra, Pai, esteja disposto e propício para receber essa semente. Fala conosco, o Teu Espírito de sabedoria, entendimento, discernimento, entendimento, Pai, e graça venha estar em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, primeira coisa interessante, né, sobre o livro de Apocalipse, é que ele é dividido em 3 tempos. A gente leu aqui as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as coisas que vistes é aquilo que João vai relatar no capítulo 1, lembra? Que ele vê Jesus com cabelo de fogo, semelhante ao latão reluzente aos pés dele. Os cabelos são como a alva, né? Ou como a lã. Então toda aquela visão esplendorosa que João vê no capítulo 1, no primeiro capítulo, se trata das coisas que vistes. Então aquilo lá é o que João viu, é a visão concernente ao Filho de Deus, exaltado nos céus. Então é a primeira parte do livro de Apocalipse. A segunda parte do livro de Apocalipse se resume às coisas que vistes, e a segunda é as coisas que são. O que são as coisas que são? Capítulo 2, 3 de Apocalipse. Fala a respeito, ou trata a respeito das 7 igrejas. Isso aí são as coisas que são. Está falando do presente, do que João estava relatando ali. Então esse aí é o segundo tempo que Apocalipse trata. Aquilo que João viu concernente à igreja, ele escreveu. E nós acreditamos que quando se trata das 7 igrejas de Apocalipse, ou do Apocalipse, as 7 igrejas falam de uma era profética, ou de 7 eras proféticas, ou de 7 períodos proféticos no qual a igreja passou e ainda passa. Né? Não era só para aquela época ali não, se tratando das 7 igrejas da Ásia Menor não. Nós acreditamos que aquilo ali fala a respeito de 7 períodos que a igreja viveu. Deixa eu dar um exemplo para facilitar. A igreja de Laodiceia é a igreja rica, que tem ouro, que tem prata, que acha que não precisa de nada, que acha que por ser uma igreja abençoada, automaticamente ou consequentemente, isso representa que Deus esteja no meio dela, mas Deus vai dizer, não, vocês estão enganados. Então a igreja de Laodiceia representaria, por exemplo, a era que nós estamos vivendo, de igrejas grandes, suntuosas, com rede de televisão, né? Canal aí de televisão, rede de rádio ou vice-versa, com toda aquele templo maravilhoso, transmissões, né? Maravilhosas aí. Então eles pensam que isso é uma consequência da presença de Deus no meio deles. Toda essa, né, pomposidade aí seria um reflexo de Deus no meio deles e da aprovação de Deus para com a maneira com que eles servem a Deus. Então nós estaríamos vivendo aí essa era profética das igrejas de Laodiceia, igrejas ricas que olham e falam, nossa, nós não tem faltado nada no nosso meio, nós temos tudo, canal, televisão, rádio, via internet, a nossa igreja toda no ar-condicionado, fechada, maravilhosa, estacionamento, heliporto, Deus realmente tem nos abençoado. Só que em alguns casos Deus está dizendo, eu não estou no seu meio não. Eu tenho vontade de vomitar vocês. Vocês causam em mim ânsia de vômito, porque vocês são morno. Quem dera se fosse frio ou fosse crente. E o teor hoje aqui não é falar sobre as 7 cartas, mas um dos motivos que a gente acredita, né, que leva à mornidão é mistura. O que leva à mornidão?
São 3 possibilidades, né? Primeiro, era quente e começou a esfriar. Então Deus reprova. Algo que é quente e começa a esfriar, vai chegar no estado de mornidão. Começou a esquentar, mas parou no meio do caminho. Também ficou no estado de mornidão. Então também Deus rejeita aqueles que começam, mas não vão até o fim. E o segundo, que a gente acha que é o mais propício, é a mornidão, consequência de mistura do que é quente com mistura do que é frio. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a mistura. Ele mesmo falou que não pode colocar remendo novo em pano velho, que não pode colocar vinho novo em odre velho e vice-versa. Então o nosso Deus abomina a mistura. Então a gente acredita que um dos sentidos da mornidão ali na época de Laodiceia era a mistura. Por quê? A igreja de Laodiceia era uma igreja que se misturava com o império, fazia concessões por império, fazia acordos, adorava ao imperador, misturava o seu culto. Então, ou seja, eles tinham um perfil de mistura. Então, ou seja, a mornidão também fala de mistura. E se tem uma coisa que essas igrejas aí, é claro que a gente não está generalizando, não são todas, essas igrejas grandes que se acham aí, né, o top do negócio, se tem uma coisa que elas fazem é misturar. O culto é um sincretismo, mistura com coisas do mundo e por aí vai, né? O mundo entrando dentro da igreja, então, ou seja, é uma verdadeira mistura. Então, a época lá aconteceu e nós acreditamos que também as 7 igrejas falam de 7 eras proféticas, no qual a igreja cristã, a igreja de Deus, passou. E nós estaríamos vivendo exatamente ao de Laodiceia. Só que é claro que não é exclusividade, não é todas as igrejas que estão na terra que são igrejas de Laodiceia, claro que não. Né? Sempre vai ter aí o remanescente fiel, e aqueles fiéis representaria aí a igreja de Filadélfia, tranquilo? Então isso aí é a segunda parte de Apocalipse, é as coisas que são. Agora do capítulo 4 ao capítulo 22 é a terceira parte, é as coisas que hão de ser ou que hão de acontecer, é aí que a gente entra, né? Porque a nossa doutrina, né, teológica escatológica, a gente acredita que na nossa maneira de interpretar a Bíblia, tudo aquilo que vai do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse ainda vai acontecer. Tem denominações que não, que fala que já aconteceu, né? Nossos amigos adventistas, os presbiterianos, eles interpretam diferente. Porque existem 3 formas de se interpretar Apocalipse. A primeira é o que a gente chama de preterista, de pretérito mesmo, de passado, né? Por exemplo, os presbiterianos, eles acreditam que tudo aquilo que Apocalipse fala, aconteceu no 1º século. Aquelas perseguições, aquelas coisas, tudo, se tratava do Império Romano com a igreja. Pode ter escapado alguma coisinha para o 2º século. Essa é a forma preterista de ver a coisa. Então eles entendem que não tem nada mais de escatológico no sentido do Apocalipse para acontecer. Já aconteceu. Então a gente não tem que esperar essas pragas, esse período que vai acontecer, a gente não precisa. Eles interpretam Apocalipse como preterista, ou seja, aconteceu no 1º século, não vai acontecer mais. Nós estamos esperando só a vinda completa de Jesus. Por exemplo, os nossos amigos adventistas, eles já interpretam Apocalipse de maneira histórica. Tudo aquilo que Apocalipse fala, aconteceu no decorrer da história. Séculos e milênios. Perseguições, lutas, peste negra, febre amarela, tudo isso faz parte daqueles flagelos que Deus derrama no livro de Apocalipse. Então essa é a visão, a maneira histórica de se interpretar Apocalipse. Ou seja, tudo aquilo que Apocalipse fala, aconteceu no decorrer da história. Agora tem a nossa visão, a nossa maneira pentecostal, e os nossos amigos mais novos aí, neopentecostais, interpretam semelhante a gente também, que é a futurista, ou seja, nada disso aconteceu, está reservado para um período, num futuro específico, que nós não sabemos quando vai acontecer. Esse período, segundo a nossa maneira de interpretar, né, principalmente a pentecostal e especificamente a nossa teologia assembleiana, vai acontecer num período de 7 anos, no qual nós chamamos aí de a grande tribulação. Tribulação já é o que nós passamos aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e por aí vai. Então tribulação já é o que o crente passa. Tribulação. Agora a grande tribulação, ela trata de um período específico que vai acontecer após a igreja ser arrebatada. Então a igreja é arrebatada, aí começa-se ali com 3 anos e meio, né, de falsa paz, representada aí na nossa teologia pelo cavalo branco.
né? Assim que começar esses 7 anos, a gente acredita que, simbolicamente falando, o cavalo branco vai ter sido solto, né? Não vai ter um cavalo andando aí na rua branco, não. É simbolicamente falando. Não vai ter, cadê o cavalo branco que eu não vi ele passando aqui? Então, é simbolicamente falando, né? O cavalo branco seria a falsa paz, a paz que o anticristo vai trazer. A gente acredita que isso vai começar com o arrebatamento da igreja. A igreja é tirada, lembra lá de 1 Tessalonicenses 4,13, de 1 Coríntios 15, 51 ali a seguir, que fala que no toque da trombeta, ou no último toque da trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, se for o caso, né, se estivermos vivos, também seremos transformados com o corpo de glória, e iremos encontrar com Jesus nas nuvens. Tranquilo até aqui? A gente tem alguns teólogos, irmãos, eu acho importante falar, né, que tem falado muita coisa na internet. A gente sabe que o povo, principalmente os jovens, tem assistido. Então, talvez vocês já tenham visto, principalmente pessoas famosas, inteligentes, com certeza formados, graduados, pessoas que realmente entendem do assunto, que têm falado que isso não faz sentido, né? Não tem muito tempo, o pastor Oreste mesmo conversou comigo que um de nossos obreiros estava desesperado porque diz que essas coisas não iam acontecer. Então, um teólogo aí muito renomado, adventista, aí você já deve mais ou menos saber quem que é, estava falando que não faz sentido a igreja ser tirada. Porque quem é tirado, nas escrituras segundo ele, é sempre o ímpio. Noé ficou. Quem foi tirado foi o ímpio. Então, quando fala que 2 estarão ali, quem vai ser tirado é o ímpio, e quem fica é o crente. Irmãos, na verdade, a gente está falando a mesma coisa de ponto de vista diferente. Porque quando ele fala que quem é tirado vai ser o ímpio, ele está falando que quem fica está sendo preservado, conservado. E a gente fala que a nossa preservação e a nossa conservação vai ser mediante o tirar. Então, se for ficar ou for subir, na verdade, a gente acredita na mesma coisa, que Deus vai preservar o seu povo. Porém, a gente acredita que essa preservação vai acontecer nos céus, até para cumprir ali as bodas do Cordeiro, de Apocalipse 19, segundo a cultura judaica, o casamento judaico são 7 dias, 1 semana, que representaria exatamente 1 semana, 7, mas não de dias, de anos, que seriam os 7 anos que a tribulação vai durar. Então, para a gente encaixar essas coisas, a gente acredita que vai ser tirado. Para a gente ter as bodas do Cordeiro é num lugar separado, não na terra. Então, por isso que a gente acredita que essa preservação do povo de Deus não vai ser ficando aqui nesse primeiro momento, vai ser subindo para encontrar com Jesus nos ares, como o próprio Paulo diz, tanto em Tessalonicenses 4,13, quanto em 1 Coríntios 15, 51 a seguir. Então, a gente acredita que a igreja é tirada, quando a igreja for tirada, aí começa a ação do Espírito Santo. Quando a gente fala isso, surge uma dúvida, né? E cada um aí costuma ter uma interpretação. A igreja vai ser tirada no início da tribulação, no meio ou depois? E a gente sabe que cada crente interpreta de um jeito. Tem crente que fala que não, vai ser tirado no começo. Tem crente que fala, não, vai ser tirado no meio. Ela vai ficar nos 3 anos e meio de paz, depois quando vier os 3 anos e meio de guerra, ela vai ser tirada. E tem crente que fala que não, ela vai passar pelos 7 anos. Então, opinião particular, né? Minha, eu acredito que ela vai ser tirada no começo. São poucos os que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação 7 anos. Não faria muito sentido, porque se Deus vai despejar todos esses flagelos, né, trombetas, ai, taça, ira, os homens vão desejar a morte, como a Bíblia fala, não faz sentido a igreja passar por isso. Se a igreja é fiel, sincera, íntegra e temente a Deus, por que ela vai ser castigada junto com o mundo? Se é um tratamento de Deus para o mundo, para aqueles que destroem a terra, para aqueles que não obedeceram o nome, que blasfemaram contra Deus, que não faz sentido a igreja estar envolvida nisso. Se não faz sentido a gente ser crente. Passar por tudo e morrer junto com eles. Mesmo que depois você vá para o céu e eles para o inferno. E se eles converterem no meio da grande tribulação? Porque segundo Apocalipse vai ter conversão. E aí? A gente vai estar passando pelo mesmo que eles, porém convertidos. Eles passam pelo mesmo, se convertem. A gente serviu Jesus com que propósito? No final, deu na mesma. Então, na minha visão, não faz muito sentido a igreja passar pelos 7 anos juntamente com eles, sofrer com. Não faz sentido, né? Enfim, a visão de que a igreja vai passar pelos 3 anos e meio de paz, para mim também não faz sentido. Por quê? Nós acreditamos que o Espírito Santo, né, que Paulo fala que tem algo que detém o anticristo de manifestar, e nós acreditamos que seja o Espírito Santo, quando a igreja for tomada, ele vai subir junto.
Não faz sentido a igreja ficar aqui enquanto o anticristo está aqui, mesmo que seja no período de paz, porque seria semelhante a uma guerra fria. Lembra lá? Estados Unidos e Rússia, acaba a Segunda Guerra lá e fica aquela guerra fria, um de lá, o outro de cá, e ninguém ataca. Seria a mesma coisa, a igreja sabendo que o anticristo está aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei, o anticristo, o que a gente faz com a igreja? Eu não sei, e a gente daqui esperando ele atacar, e ele de lá esperando, e aquela guerra fria. Então não faz muito sentido, não é coerente a igreja ficar aqui partilhando com o Espírito Santo essa briga. O anticristo já chegou, já está reinando, vamos ficar esperto aqui. Se ele vier para o lado de cá, a gente clama o sangue. Então não faz muito sentido. Essa guerra fria, essa coisa velada, né? A gente sabe que ele está lá, ele sabe que a gente está aqui, a gente fica, estou de olho, eu sei, hein? E ele, me espera aí que vocês vão me pagar. Então não faz muito sentido. Opinião pessoal minha, né? Agora, para mim, o mais lógico e coerente é a igreja ser tirada no começo, para a gente, segundo Apocalipse 19, desfrutar aí das bodas do Cordeiro, 7 anos com Cristo. Tranquilo até aqui, pessoal? Tem perguntas? Porque a gente vai passar, para não ficar voltando muito, porque às vezes você tem uma pergunta referente à grande tribulação, a gente já saiu da tribulação e você está querendo que eu volte na tribulação. Então vamos lá. O Espírito sobe ou o Espírito fica? No geral, o Espírito sobe. No geral. No particular, ele fica. Aí você me pergunta, pastor, como que ele fica se a igreja subiu? Vamos explicar. Lembra lá de Apocalipse 11, se não me falha a memória, que fala a respeito das 2 testemunhas? Que vão pregar e tal. Então, tem como alguém, na tribulação, pregar, ser testemunha de Deus, se não for através do poder ou da presença do Espírito Santo? Então, no mínimo, de forma parcial, o Espírito Santo tem que estar. Porque se não for pelo poder do Espírito, você testemunhar aqui com o anticristo é praticamente impossível. Apocalipse 6,9 fala assim, que está chegando pessoas. Se alguém quiser conferir, Apocalipse 6,9 fala, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Está falando de pessoas que chegaram da grande tribulação. Então, a gente acredita que vai ter conversão durante a tribulação. E alguém só pode se converter, só pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, mediante a ação do Espírito Santo. Porém, seria uma ação restrita, específica e bem direcionada. Então, ou seja, o Espírito Santo agiria sim, mas de forma específica. Ele não estaria aqui como um todo, como está hoje, que a qualquer momento a gente tem acesso a ele. Eu peco aqui, e aqui mesmo ele já me convence, e eu dobro o joelho e caio de joelho, já tem essa facilidade, esse contato. Seria uma coisa mais ou menos parecida com o Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha, enchia o profeta, ele profetizava, e às vezes não profetizava nunca mais, porque o Espírito Santo enchia e ia embora, e não ficava mais dentro dele. Era para uma ocasião específica que o Espírito Santo vinha. Então a gente acredita que na grande tribulação o Espírito Santo ele também vai atuar em momentos específicos, para que haja salvação, conforme a gente vê as 2 testemunhas, e como a gente vê em Apocalipse 6,9, pessoas chegando e falando, e a Bíblia fala que estão chegando da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e estão esperando Deus fazer justiça. Se eles estão vindo da grande tribulação, estão perante o trono de Deus e lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro, só pode ser pessoas salvas. Então, se vão ser salvos, só pode pela ação do Espírito Santo, porque esse é o papel dele. O que acontece com a igreja quando ela sobe? Primeira coisa que vai acontecer quando nós encontrarmos com Jesus nas nuvens, e estivermos lá no céu e tal, enfim, tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 11, 12, 13, a seguir. Lembrando que tribunal de Cristo tem o nome de tribunal, irmão, mas é um tribunal para galardoar, não para condenar. Tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco. Se você apareceu, acordou diante do tribunal de Cristo, você já pode dar glória que você foi salvo. Meu Deus do céu, eu estou no lugar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tribunal de Cristo é para galardoar. E o galardão é segundo as obras. Só que vai ter gente que vai comparecer no tribunal de Cristo, mas não vai receber galardão nenhum. Como assim, pastor? A pessoa que nunca foi crente, aceita Jesus numa cama de hospital, nunca fez nada para Cristo, qual que é o galardão dela? Nenhum. Nenhum, mas está salvo. O texto é bem específico. Diz que a pessoa será salva se as obras dele, lá vai ter pedras preciosas, prata e ouro, como coisas boas. Aí vai ter madeira, palha e feno, como coisas ruins. Como algo que, quando passa pelo fogo, é queimado e destruído, e não sobra nada para provar. Porém, o texto continua dizendo, todavia este será salvo como que pelo fogo. Então, salvação, ele teve. Galardão, não.
Então vai ter gente salva sem galardão. E vai ter gente salva com galardão. Lembra de Mateus 19, se não me falha a memória, 27, 28? Quando os discípulos falam, nós largamos tudo. O que nós vamos ganhar por ter largado tudo de seguida? Jesus fala, ó, vocês terão bênçãos aqui na terra. Porém, quando o Filho do Homem vier na sua glória, vocês se assentarão em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente acredita por esse texto e por outros textos que o principal galardão do crente, irmãos, será ter autoridade no reino de Cristo. Não é mansão e nem barraco no céu. Vocês já escutaram o testemunho daquela irmã que era muito rica, era crente, tinha uma empregada doméstica que também era crente. As duas morreram. Chegou lá no céu, né? É claro que é uma história, não sei nem de onde que tiraram isso. Tá as duas andando na carruagem com o anjo. Tá, o anjo parou, lá com o cavalo, aí falou para a mulher lá que era rica, aqui é sua casa. Não, minto, falou para a empregada doméstica, aqui é sua casa. Parou com ela, aí a patroa dela, né? Olhou assim e falou, nossa, se a Maria, que a Maria está morando num casão desse, imagina a minha casa. Aí a carroça continuou. Chegou lá na frente, aquele barracãozinho simplesinho, aqui é sua casa. Falou, mas por que a da Maria? Não, porque a Maria sofreu muito na terra, então lá ela já teve, aqui ela vai ser... Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que saber por que a pessoa teve um barraquinho aqui. Às vezes foi porque não teve condições de estudar, de trabalhar, de ter um bom emprego. E Deus não vai te dar um casão lá para compensar o que você não teve aqui na terra. Não tem nada a ver. Lá no céu é compensação espiritual. A Bíblia fala lá no final de Apocalipse que não haverá lágrima, nem choro, nem tristeza, nem dor, nem pranto. É essas coisas que nós temos como promessa lá no céu. Porque senão a gente vai ter periferia no céu. Vai ter zona leste, oeste, nordeste, norte, sul, sudeste. Entendeu? O irmão da zona sul vai lá passear na periferia. Está lá o crente com os barraquinhos dele. Ou seja, não faz sentido, faz. Porque tem muita gente que tem essa ideia até hoje, que a recompensa é um casão no céu. Isso aí é porque a pessoa tem tanto sofrimento aqui na terra, não tinha onde morar, morava de aluguel, que transpunha essas ideias para o céu. Ou seja, não tem nada a ver. Por isso que nós acreditamos, segundo o texto que eu falei de Mateus 19, 27, 28, que o nosso galardão será exercendo autoridade. Porque foi isso que Jesus prometeu para os discípulos. Quando ele voltasse na sua glória, vocês terão tronos para ser juiz e exercer juízo sobre as nações. Então, sobre Israel, as 12 tribos. Então, se os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos, fica a pergunta, quem vai julgar o Brasil? E dentro do Brasil, quem vai julgar certos estados? Então, eu estou conjecturando, como o pastor Edivaldo faz. Então, acredita-se que pessoas como nós, por exemplo, vai julgar ali estado, país, por exemplo, pega Paulo. Paulo não vai julgar nenhuma das 12 tribos, porque só tem 12 e já tinha os 12. Mas imagina quem que Paulo vai julgar então? Vai ser um trem top, porque o Paulo foi Paulo. Vocês estão entendendo? Então, você pega um missionário, Davi Miranda, que morreu, né, teve problemas de família. Não só ele, é o que veio aqui na memória. Outros homens que entregaram tudo por causa do evangelho. Vão ter também posições proeminentes no reino. Então é isso que a gente acredita que vai ser o galardão. Então chegou lá no céu, primeiro lugar que você vai comparecer, tribunal de Cristo. Aí Cristo vai dar o galardão para você, vai te encher de autoridade, segundo aquilo que você fez para Ele aqui na terra. Então galardão é mediante obras. A igreja está lá no céu, né? Nesse primeiro momento, no tribunal de Cristo. Recebeu o galardão, vai participar das bodas do Cordeiro, certo? Eu sei que não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, mas eu vou sintetizar o mais rápido possível. Assim, vou tentar abordar, né, de tudo um pouquinho. O que vai acontecer nas bodas do Cordeiro? Bodas é festa. E aí fica aquela pergunta, que talvez você não se perguntou ainda, ou talvez se perguntou, mas que provavelmente quando eu sair daqui, você não lembrou agora, mas lembra. Nossa, eu queria ter perguntado para o pastor, agora ele já foi embora. Se é bodas do Cordeiro e boda é festa, a gente vai comer? Vai ter comida nessa boda do Cordeiro?
nesse manjar, nessa festa de casamento? Porque a Bíblia fala que Cristo é o noivo, e o noivo vem buscar a sua noiva. Para quê? Para o casamento. E a principal característica do casamento é a festa. E o principal ingrediente da festa são elementos de comida. A comida na Bíblia é algo tão importante que os principais, ou a maioria dos eventos principais, são envoltos por comida. Como que o pecado entrou no mundo? Comida, era um fruto. Você vê que tem coisas que é só você botar comida no meio que... Como que Jacó conseguiu a primogenitura do seu irmão? Comida. Davi lá no Salmo 23 fala, coloca uma churran em hebraico é mesa de delícia, ou mesa de comida perante os meus inimigos. Lá em Apocalipse, né, tem uma promessa, aquele que vencer, lhe será dado o direito de comer do fruto da árvore. Jesus dava os seus grandes sermões, né, com comida, e quando não tinha, ele chamava os discípulos e falava, traz o pouco que tem que eu vou multiplicar, porque comida faz parte. Então, ou seja, comida é um dos prazeres da vida. E como o irmão disse, nós acreditamos sim, que nós comeremos com Cristo, né, lá no céu. Ah, pastor, mas a gente não vai ter um corpo glorificado? Sim, mas como o irmão falou ali, bendito, né, Cristo, quando ele estava no seu corpo ressurreto, ele também comeu. E era um corpo ressurreto. Aí você pode pensar, não, mas não era, né? Só quando ele chegou lá no céu. Finalzinho do livro de Lucas, se não me falha a memória, Lucas ou João, fugiu aqui rapidinho. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos num lugar. E o texto vai dizer que as portas estavam fechadas. Já está dizendo que a porta está fechada, porque está querendo te passar uma informação. Se estava fechada, como que ele aparece dentro no meio deles? Então ele tem esse corpo glorificado, que não está sujeito à lei da física que a gente conhece, a lei da física terrena, de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, de que o meu corpo, que é um tipo de matéria, não ultrapassa esse outro tipo de matéria, isso é física. Só que Jesus, nesse corpo, ele não está sujeito à lei da física, nós também não vamos estar. Porém, Jesus pede comida ali na praia, e ele come. Então, nós num corpo glorificado, porque Paulo diz no livro de Coríntios, que nós veremos como ele é, e seremos semelhante a ele. Então, acreditamos que nas bodas do Cordeiro, nós também participaremos de uma refeição com o Cordeiro. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro, é que mesmo sendo um corpo passível de alimentação, não é um corpo dependente da alimentação. O nosso corpo hoje é dependente. Se a gente não comer, a gente morre. Se a gente não beber água, a gente morre. Agora, o corpo de Cristo não era passível desse tipo de coisa. O corpo que a gente vai ter não vai ser passível disso. Comer vai ser uma opção ou um prazer. É semelhante a Adão e Eva no jardim. Eles comem não por necessidade, eles comem por prazer. Então, espero que tenha esclarecido, né? Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para poder tirar e responder. Deus abençoe e até uma próxima vez, né? Foi um prazer, viu, gente?